E aí, pessoal dos elementos, aqui quem fala é Matheus Queiroz, criador do canal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo aula do canal Os Elementos. E nesta aula nós começaremos a estudar a proporcionalidade entre grandezas. Serão dois tipos de proporcionalidade, a proporcionalidade direta e a indireta, tá bom? Nesta aula de hoje nós iremos estudar as grandezas diretamente proporcionais. Nós iremos entender como é que funciona esse relacionamento entre duas grandezas, certinho? Então, bora lá. Bom, gente, olha só o que diz aqui, ó. Já vimos, isso daqui em aulas anteriores, que uma grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. Pessoal, quem ainda não assistiu a nossa aulinha sobre grandezas, eu vou deixar essa aula disponível aqui no card, tá? Para vocês entenderem melhor o que é uma grandeza. Lá a gente dá muitos exemplos, apresenta objetos que medem certas grandezas e muito mais, tá? Então, grandeza é tudo que pode ser medido ou contado. E que certas grandezas podem se relacionar. As grandezas se relacionam, pessoal. E um tipo de relação é exatamente a relação direta entre elas. Nós iremos entender o que é isso, tá? Então, a partir de agora, o nosso objetivo é estudar esse tipo especial de relacionamento entre grandezas, tá bom? Então, vamos lá para a definição de grandezas diretamente proporcionais. Olha só o que diz aqui, ó. Duas grandezas, x e y, são ditas diretamente proporcionais quando aumentam ou diminuem na mesma proporção. Oxente, professor, como assim? O que é que significa isso? Quando aumentam ou diminuem na mesma proporção? Pessoal, vamos construir uma tabela aqui e vocês vão entender perfeitamente o que é que significa essa questão aqui de aumentar e diminuir na mesma proporção. Inicialmente aqui eu coloquei as grandezas x e y. Vamos imaginar que esse x e esse y sejam valores que se relacionam dessas duas grandezas, tá bom? Olha só, vamos imaginar que a gente pegue aqui a grandeza x e multiplica ela por 2, ou seja, dobre essa grandeza. Então, a gente vai ficar com 2x. Se a grandeza x dobrou, a grandeza y também vai dobrar. Olha só, ficando 2y. Interessante, né? Então, isso é o que significa aumentarem na mesma proporção. Se uma grandeza dobra, a outra também dobra. Ah, professor, então quer dizer que se eu pegar essa grandeza x e triplicar ela, a grandeza y também fica triplicado. O valor da grandeza y, exatamente. É isso mesmo, tá? Por outro lado, se a gente pegar essa grandeza x e reduzir ela pela metade, ou seja, pegar essa grandeza x e dividir por 2, a grandeza y também fica reduzida pela metade, certo? Pessoal, eu estou pegando aqui esses valores, mas poderia ser qualquer valor, tá? Você poderia pegar a grandeza x e multiplicar por 5, a grandeza y também ficaria multiplicada por 5, tá? Se a gente pegar a grandeza x e reduzi-la à terça parte, a grandeza y também fica reduzida à terça parte. Ah, professor, já entendi então. Então quer dizer que, de forma geral, se eu pegar essa grandeza x aqui e multiplicar ela por uma constante, vamos pegar aqui um c, um número positivo qualquer, então a grandeza y também vai ficar multiplicada por esse mesmo valor, por essa mesma constante. Exatamente, pessoal. Então, isso é o que significa grandezas diretamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção. E agora eu quero que vocês percebam uma coisa muito interessante. Olha só, se a gente pegar, pessoal, as razões entre esses valores correspondentes, essas razões vão ser sempre iguais. Vocês acreditam? Vou fazer aqui para vocês verem, ó. Vamos pegar aqui a razão de y para x, tá? Olha só. Y sobre x vai ser igual a 2y sobre 2x. Isso é óbvio, né? Por quê? Vai haver um cancelamento aqui, ó, do 2 que está em cima com o 2 que está embaixo. Dá para vocês perceberem isso? Próxima razão. Também vai ser igual a essas duas primeiras. 3y sobre 3x. Também vai ocorrer aí o cancelamento no 3. Ah, professor, e a próxima? Próxima razão, que é y sobre 2 sobre
x sobre 2. Mesma coisa, vai haver o cancelamento. Prosseguindo aqui, pessoal, olha só. Y sobre 3 sobre x sobre 3. Também vai haver o cancelamento, obtendo sempre y sobre x. E por fim aqui, um valor genérico qualquer, positivo, né? Essa nossa constante. C, y sobre c, x. E novamente a gente pode fazer o cancelamento aqui, ó. Vou cancelar só para vocês verem, ó. 2 com 2, 3 com 3, 2 com 2, 3 com 3, c com c. Só colocar a observação de que esse c é um valor positivo, tá? Notem então que todas essas razões, elas sempre nos remetem a uma única razão, que é o y sobre x, tá? E a gente pode estabelecer que essa razão, ela vai ser para a gente uma constante. E geralmente a gente representa pela letra K. É o que a gente chama de constante de proporcionalidade. Em outras palavras, né, o que é que isso significa? Y sobre x é igual a essa constante de proporcionalidade. E isso daqui só ocorre se essas grandezas forem diretamente proporcionais. A gente ainda pode melhorar isso, ó. Escrevendo y igual, esse x passa aqui multiplicando o k, ficando assim, kx. Então, se duas grandezas são diretamente proporcionais entre si, vale essa relação aqui. Y é igual a constante de proporcionalidade vezes x, onde x e y representam os valores dessas duas grandezas. Tranquilo? Nós iremos utilizar isso para resolver alguns probleminhas em aulas futuras, certinho? Para vocês entenderem ainda mais o que são grandezas diretamente proporcionais, eu trouxe alguns exemplos. Vamos ver aqui quais são esses exemplos de grandezas diretamente proporcionais. Primeiro exemplo, pessoal, olha só. Velocidade e distância percorrida em um intervalo de tempo fixo são grandezas diretamente proporcionais. A velocidade e a distância. Isso daí em um intervalo de tempo fixo. Quer ver um exemplo? Você está a uma velocidade de 100 km por hora. O que é que isso significa? Que depois de 1 hora, você vai percorrer 100 km. É assim? Beleza, então a distância que você percorreu foi 100 km. Agora, se você dobrar essa velocidade, ou seja, se você está a 100 km por hora e vai para 200 km por hora, a distância percorrida dobrou. Você em 1 hora percorreu agora 200 km. Então, de fato, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Outro exemplo aqui, ó. Quantidade de um produto e o seu valor. Por exemplo, uma caneta Bic, R$2. 2 canetas Bic, você dobrou o número de canetas, o valor vai dobrar. 2 canetas Bic serão R$4. Certinho? Então, outro exemplo aqui, onde a gente tem a relação direta entre duas grandezas. Ou seja, elas são diretamente proporcionais. Mais outro exemplo, ó. Quantidade de funcionários em uma fábrica e o número de produtos fabricados. Vamos imaginar que 100 funcionários produzam 400 produtos. Se a gente dobrar esse número de funcionários, ou seja, passar a ter 200 funcionários, a gente vai ter 800 produtos fabricados. Pessoal, eu peguei aqui a questão do dobrar, né? Dobrar a velocidade, dobrar o produto, dobrar o valor, mas poderia ser triplicar, poderia ser reduzir pela metade. O que importa é, o que acontece com uma grandeza vai acontecer com a outra também. Elas aumentam e diminuem na mesma proporção, tá? E agora eu quero trazer um contra-exemplo, ou seja, grandezas que parecem ser diretamente proporcionais, mas não são. E tomem muito cuidado com isso, porque o pessoal se confunde demais. Olha só, um exemplo aqui muito simples. O raio de um círculo e sua área. Pessoal, olha só, um erro muito comum que o pessoal comete quando vai identificar grandezas diretamente proporcionais. Olha qual é o erro. Ah, professor, se a gente aumentar o raio do círculo, a sua área vai aumentar também. Então são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, isso é falso, tá? Isso é falso, falso, falso. Por quê? Se a gente dobrar, por exemplo, esse raio aqui do círculo, a área não dobra não. A área ela quadruplica. Vou colocar aqui para vocês verem. Ó. Você pegar o raio, vamos representar pela letra R, e você dobrar esse raio, o que é que vai acontecer com a área? Ela vai ficar quadruplicada. Ela vai ficar multiplicada por 4. Então é verdade, sim. Se você aumenta o raio, a área aumenta. Porém, não são exemplos de grandezas diretamente proporcionais.
seriam se o raio dobrar, a área também dobrasse. Aí seriam, mas aqui não acontece isso. Outro exemplo, ó. Lado de um cubo e seu volume. Ah, professor, se a gente aumentar o lado do cubo, o volume também vai aumentar. Isso sim é verdade. Mas se você pegar o lado do cubo e duplicar esse lado, sabe o que é que vai acontecer com o volume? Ele vai ficar multiplicado por 8. Vai aumentar em 8 vezes. E a gente consegue entender isso aqui melhor quando a gente tem posse das fórmulas que determinam a área do círculo e o volume do cubo, que a gente vai estudar em aulas futuras aí. Então tomem muito cuidado, tá, pessoal? Quando forem identificar se as grandezas são ou não diretamente proporcionais. E para finalizar a nossa aula, eu trouxe essa observação aqui, ó, que é muito pertinente. Vê só, tem certas grandezas que são diretamente proporcionais até certo ponto de modo prático. De modo prático aqui significa no nosso dia a dia, na realidade, tá? Um exemplo aqui, ó, quantidade de um produto e o seu valor. É verdade, sim, que você pegar, por exemplo, uma caneta, ela custa R$2. Se você pegar 2 canetas, vão custar R$4. Só que isso até certo ponto. Por quê? Imagine que você vai comprar uma caixa de canetas, com 100 canetas. E aí você vai pedir um desconto. E essa caixa de canetas ela vai sair mais barata. Então, na verdade, essa relação direta aqui, entre quantidade de produtos e o seu valor, ela é válida até certo ponto. Tá? A partir do momento que você tem um desconto na caixa de caneta, aí a relação já não é mais diretamente proporcional. Beleza? Pessoal, essa daqui foi a nossa videoaula. Espero aí que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, deixa a dúvida aí nos comentários, que a gente tenta explicar de uma forma melhor. Se teve alguma coisa nessa videoaula que agregou no seu conhecimento, deixa teu like aí, compartilha essa aula com um amigo, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e aguarde as próximas aulas. Valeu, pessoal, e até mais!